Atenção, o Alckmin tem 73, eu vou fazer 70 em maio. Tá? Tá bom. Bom, tá melhor. Mas isso também é uma reação àqueles que certamente vão dizer durante a campanha que a idade pode prejudicar o trabalho. Né? Não estou discutindo se pode ou se não pode. Estou falando que na campanha, sem dúvida alguma, isto aparece. Com certeza. Né? Com canalices, com sacanagens, com críticas, não? Mas, enfim, este assunto volta. Né? Lula está com 80 e outro dia, aliás, acho que há uma semana saiu um outro vídeo dele fazendo ginástica, não estava? Ou ele fez provar que ele tem fez condição. uma declaração. Então tem uma intenção aí de ele mostrar que ele tem plenas condições físicas e que ele tem uma ótima condição pessoal. Mas fica aí nas pesquisas, vai dizer que não tem. Vai dar desculpa de que tem problema de saúde, vai sair fora e tal. Agora, a melhor resposta da história da política sobre a questão da idade foi dada pelo Ronald Reagan, né, que foi presidente dos Estados Unidos num debate eleitoral. Esse vídeo tem no YouTube, inclusive, quem quiser procurar, é sensacional. Né? Que ele era questionado, porque ele já foi concorrer mais velho também. E aí o apresentador fez uma pergunta para ele sobre a questão da idade e tal. E ele falou assim, olha, eu me nego a explorar eleitoralmente a juventude e a inexperiência do meu adversário. Mandou muito, pô. E aí o adversário dele do lado, é sensacional essa resposta. O Reagan era de tiradas bem-humoradas, fantástico. Ele cai na gargalhada. O adversário dele, ele tem uma crise de riso ali. É sensacional. E era um grande piadista, um grande contador de história. O Ronald Reagan, vale a pena ver os vídeos. Mas assim, independentemente da questão da saúde, da questão do preparo físico, o Lula tem um desgaste, que já está aí há muito tempo, né? O sujeito que... É porque assim, no Brasil você fica sempre no mesmo lugar, né? Mas imagina o sujeito tá desde a década de 80, cara. Passou a década... Tá, a eleição foi em 89, né? Então vamos contar assim, a década de 90, 2000, 2010, agora 2020, cara. É a quarta década, né? Então, assim, quase 40 anos de vida pública prometendo paraíso para o povo brasileiro que nunca chega. Prometendo esse futuro maravilhoso em que cai picanha do céu e tal. E não chega, né? Não é isso que a população tem. Ele vai contar, tirou não sei quantos milhões da fome, que fez universidade. O Brasil está lá nos últimos lugares dos exames internacionais, tá? Mas ele vai dizer tudo aquilo de novo. Você pega esses vídeos que o pessoal faz na rede social, Lula década de 80, 90, ele tá com a mesma frase, a mesma bravata. Uma hora que cansa, né? E, principalmente, quando a população vê que a corrupção continua em todos os governos do PT, não teve agora o roubo dos aposentados, tem um pouco do escândalo Master aí, porque o escândalo Master é para todo mundo, né? Super democrático, né? Democrático. Eu sempre falei que a corrupção no Brasil é democrática. Então, você tem essa repetição da corrupção, você tem a absoluta falta de combate à criminalidade pelos governos do PT, de uma maneira geral. O Brasil vive essa insegurança pública que é percebida pela população, ao passo que a melhora econômica não é, né? Como o Tramontina estava falando. A melhora econômica não é. Caiu 0,25 da taxa de juros e tal, em razão também de fatores internacionais, né? Vai melhorar. Não, o cara não sente efeito na ponta da linha, como dizia o Bolsonaro. O cidadão lá dentro, numa cidade, está vivendo, ele não tem essa sensação de que minha vida melhorou pra caramba. Então, assim, tem muitos pontos a serem explorados. O bolsonarismo, o que ele fez de errado nos últimos anos? Que foi o que eu falei quando eu vim participar aqui da outra vez. Ele não soube fazer um discurso pro eleitorado moderado, eleitorado independente. Ele fez um discurso só para sua base o tempo todo e foi gerando rejeição. É isso que o Flávio está tentando fazer diferente. Aí você tem uma disputa pelo eleitorado que decide no segundo turno. Algum outro candidato, se tivesse discurso, tivesse posicionamento, se tivesse construído, poderia embolar esse meio campo. E chegando a 20%, mesmo que o Flávio tenha 27%, o Lula tenha 30%, se você consegue chegar perto, você fala assim, cara, esse cara tem chance. Aí o voto útil começa a se deslocar. Não, tá, eu não queria esse candidato, estou votando porque eu não quero o outro. Mas espera aí, se tem uma alternativa viável, tem gente que começa a vir. É isso que eles estão tentando neutralizar, sabotando aí a candidatura do Ratinho Júnior, de outros. Então, assim, esse é o cenário. Agora, será que esses outros candidatos, se a gente tiver a manutenção da presença do Romeu Zema como candidato do Novo, imaginemos que tenhamos um candidato do PSD,
do Kassab, que pode ser o Caiado, pode ser o Eduardo Leite, né? E aí você tem quem mais? O Jean do Missão. Renan. Desculpe, Renan. O Renan do partido Missão, né? E ele mesmo tem falado, eu li que ele tem pedido às pessoas que votem nele para que ele chegue a 10% e possa ser convidado para os debates. Porque aí ele vai enfrentar todo mundo. Imagina o Renan num debate enfrentando junto com os outros, né? E que ele tem e tem que ter alguém diferente no debate. E quem Podia mais ter tem? um Renan no campo da esquerda também, alguém como o Ciro Gomes, alguém que critique o Lula também estando no campo da esquerda ou da centro-esquerda, como se divide aqui no Brasil. Não gosto muito dessas classificações. Mas, enfim, porque senão ficam dois polos e aí é como você entrar na rede social. Você entra numa bolha de duas propagandas. É como esses programas de debate na TV. É o marqueteiro bolsonarista de um lado e o advogado petista do outro. Nenhum está falando da realidade. Nenhum. Eles estão falando propaganda. Tudo que eles fazem em comum acordo, todo o interesse comum é eliminado da existência, do ambiente virtual. Você tem essas massas de manobra de cada bolha, elas não sabem o que eles fazem juntos no Congresso Nacional. Só se você acompanhar jornalistas independentes, só se você tiver outras fontes de informação. Dentro da bolha, no WhatsApp, que essa turma recebe, fica lá naquelas imagens simplistas que simplificam questões complexas, eliminando todas as nuances. O cara não sabe que eles votaram juntos para afrouxar a legislação penal, afrouxaram juntos a lei de improbidade administrativa, aumentaram juntos o fundo partidário, o fundo eleitoral, tudo junto, que é de interesse corporativo, que é de interesse político, de blindagem, de colocar barreiras para investigação de corrupção, de desvio de emenda. Tudo isso fazem junto, mas nada disso aparece nesses programas de debate. Então, assim, tem que ter alguém no debate eleitoral, que é o momento em que o cidadão que não acompanha a política vai ver, que nem quem não acompanha o futebol vê a Copa do Mundo. Naquele momento, tem que ter gente para causar uma bagunça, para tirar um pouquinho. Um Pablo Marçal? Quem quer que seja. Porque eu tô falando assim, seja de esquerda, seja de direita, tendo escândalo nas costas, esqueleto no armário, não tendo, alguém tem que causar um tumulto ali, porque o jornalista não causa. O debate é político-eleitoral, ele é sobre os dois. Claro que assim, tem alguns, aí depende do formato, né? Que o jornalista pergunta, então o próprio jornalista pode trazer ali algum elemento. Tomara que as coisas apareçam. Eu digo isso, cara, cada um vota do jeito que quiser e tal, não tem nenhum problema com isso. É só para que as pessoas saibam o que elas estão levando. Acho que a consciência é uma coisa muito importante. A luz é você saber, você tem mais rejeição a fulano e você vai votar em Beltrano. Mas olha, saiba quem é Beltrano. Beltrano não vai fazer isso que está propagandeando, que os seus propagandistas dizem que faz. Não fez no passado, não vai fazer de novo. Então, saiba o que você está levando. Pois é, também considero importante isso aí. Obrigado por assistir! Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal.